Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing, trade e marketing. E estou sempre aqui dando as ideias para vocês, passando a minha experiência de empresário e de professor, te dando as dicas sobre negócios, gestão de marketing e sociedade, que é uma dúvida muito comum que tem aí. Então, fica com a gente, fica comigo aqui e não esquece, já deixa o like neste vídeo e compartilha com seu sócio, porque o assunto de hoje é sociedade. Então, certamente, você não pode ter o conhecimento sozinho. Para que dê certo a tua sociedade, o teu sócio também precisa ver esse vídeo e os outros. Então, já vai deixando o comentário, tua pergunta aí que eu vou responder tudo, caso fique alguma dúvida. Vamos lá já para a nossa tela para não perder tempo, porque aqui assim, o conteúdo é o que realmente faz sentido para você. Então, nosso conteúdo de hoje, a importância da divisão de tarefas e de responsabilidades dentro de uma sociedade. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para facilitar ainda mais os rabiscos. Veja bem, a divisão clara de tarefa e de responsabilidade entre os sócios é crucial para o sucesso da empresa. Não preciso mais falar nada. Uma dúvida que eu recebi aqui de um dos telespectadores aqui do canal e que me acompanham também lá na outra rede, sempre perguntam como que divide, quem faz o quê? O cara entrou com dinheiro e vai trabalhar em alguma coisa, ou o sócio entrou só com o trabalho, e como que funciona isso, né? Quem manda na empresa, quem não manda, quem manda é quem teve a ideia ou é quem entra com dinheiro? Bem, enfim, existem muitas diferenças e tudo isso depende da negociação. Mas é claro, existem caminhos que facilitam o entendimento dessas coisas. Então, um desses caminhos é você garantir sempre a clareza do que vai ser a função de cada uma pessoa. Isso é decidido entre vocês, baseado no que você tem de profissão, baseado no que você tem de conhecimento, de negócio, de habilidade, tudo isso é diretamente contado nesse ponto. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos supor aqui o nosso exemplo de hoje é uma sociedade com 3 pessoas, tá? Um entrou com a responsabilidade, outro com dinheiro e outro também com dinheiro e responsabilidade, enfim. Não importa muito bem como que entrou. Aqui nós vamos definir o papel de cada um dentro da sociedade. Então é de fato, como diz o título aqui, é definir a função e a responsabilidade de cada um. Então vamos entender que o sócio 1 é o cara responsável pela gestão do negócio, tanto financeira como administrativa, tá? Então esse sócio é o sócio que teve a ideia do negócio todo e convidou mais pessoas para ser o sócio. O que vocês têm que decidir junto? Quem é você e o que você sabe fazer? O sócio 1, ele entende de gestão financeira e administrativa. Então é isso que ele vai fazer. Ele não vai trabalhar no time comercial, ele não vai ser vendedor, ele não vai ser estoquista, ele não vai ser nada diferente do que ele realmente sabe. É claro que ele pode fazer as funções e criar novas habilidades, não estou dizendo isso. Mas a responsabilidade dentro do negócio dele é sobre a gestão financeira e administrativa. É isso que você tem que definir. Não é que o cara não vá vender, ele vai vender e tudo bem. E se ele não vender, tudo bem também, porque não é a responsabilidade dele. É isso que você tem que entender. E aí vem o outro sócio, sócio 2, sei lá, entrou com dinheiro e está trabalhando na empresa também. O que você tem que definir? O que ele conhece, qual o histórico profissional dele. Qual que é o histórico profissional desse? Liderança e estratégia, desenvolvimento de negócio e tal. Então ele é um cara mais estrategista, mais comercial. Ele é um cara que tem mais contatos no meio comercial. Então essa é a função dele. Qual que é a função dele? Abrir novos mercados, desenvolver o negócio. É isso que você vai cobrar desse sócio. Você não vai cobrar dele uma gestão financeira eficiente, porque isso está na mão de um outro sócio. Então esse sócio que está cuidando da gestão financeira, ele tem que prestar conta com os outros 2 sobre esse assunto. Tem que prestar conta sobre o administrativo. Então esses 2 sócios vão cobrar isso. E esse sócio vai ter que entregar na mesa tudo direitinho e confirmado. Da mesma forma, o desenvolvimento do negócio, né, o crescimento do negócio está na mão de um sócio, de um time comercial que é liderado por alguém. E é isso que vai ser cobrado também. Então esse daqui também tem que prestar conta com os outros sócios sobre o desenvolvimento do negócio, como que está andando. E depois tem o sócio, o número 3, o sócio C, aqui no nosso exemplo, que é o de supervisão de operação e equipe, gerenciamento de equipe. Sei lá, o gerente da loja, o cara que está lá no caixa no dia a dia, o cara que está na operação de produção, depende do teu segmento, tá? Pode ser salão de beleza, de repente é o líder do salão, um cabeleireiro, alguém que cuida lá do negócio, que está lá na operação do dia a dia. Então esse cara, qual é a responsabilidade dele?
fazer o negócio rodar direitinho, entregar o que foi vendido. Então, se o primeiro aqui, ele é o sócio administrativo, ele vai administrar tudo, financeiro e o negócio, a parte burocrática do negócio. O segundo vai desenvolver, é o cara vendedor, vai crescer o negócio, vai buscar novas parcerias, vai buscar novos pontos, vai fazer estudo e análise de negócio. E aí o sócio C, ele vai entrar na parte de operação. E essa parte que está ali no chão de fábrica, de loja, no dia a dia, e vai entregar isso. E da mesma forma, o resultado dele tem que ser prestado conta com os demais sócios. Então o que você tem que entender nesse jogo entre sócio e responsabilidade é que cada um tem que cuidar do seu papel. E ninguém deve ficar colocando a mão no negócio do outro, no que o outro está fazendo. Então o cara que está gerenciando e supervisionando a equipe de loja não tem que estar ficando dando pitaco o dia inteiro na parte financeira. O que ele tem que mostrar é, se ele precisa de algo que tenha a ver com o financeiro, apresenta os argumentos certos para a equipe do financeiro e a equipe do financeiro vai aprovar isso para você. Cara, isso não interessa qual é o tamanho da tua empresa. Pode ser empresa de 2 pessoas, de 3, de 4, só os sócios, não tem mais ninguém. Mas é assim que deve funcionar. Cada um tem sua responsabilidade. E o outro, você, tem que respeitar a responsabilidade do outro. Então você não pode ficar querendo dominar todas as áreas, porque não vai dar certo. Você tem que respeitar a função do outro e essa função ela tem que ser decidida no momento que vocês estão fechando a parceria de sociedade. E obviamente eu falo muito em relação à sociedade e os sócios trabalhares na empresa, que esses sócios que trabalham na empresa, que desempenham alguma atividade na empresa, eles precisam receber um prolabore. Então vocês têm que definir isso também logo de cara. Não necessariamente em função das atividades de vocês como empresários, mas sim pensando na seguinte forma: bem, hoje o sócio A ele é responsável pela gestão financeira e administrativa. Quanto que ganha um profissional de gestão financeira e administrativa numa empresa do nosso porte, do nosso tamanho? Ah, sei lá, R$2.000. Esses valores aqui são apenas valores de exemplo, tá? Eu joguei qualquer um aqui só para você entender. Não são valores de mercado, não são valores reais. São apenas exemplos. Então vamos supor que no mercado normal, lá no mesmo segmento, na minha cidade, uma pessoa que cuida de finanças nessa área aqui vai ganhar R$2.000 mensais. Uma pessoa que cuida da parte comercial, estratégia, desenvolver o negócio, crescer, ele vai ganhar em média R$3.000 por mês. E uma pessoa que cuida da operação e venda lá na loja, no chão, atendendo e tudo mais, ganha R$5.000. Você vê que são valores que eu só coloquei para facilitar o entendimento aqui no exemplo, tá? Então você tem que definir isso. Isso é prolabore. O que é prolabore, Jorge? Prolabore é custo operacional da empresa. Não entra isso dentro da divisão da sociedade, nem da divisão de lucros. Isso aqui é referente à função que vocês vão cumprir dentro da empresa. Então quando você cumpre uma função, você recebe por essa função. Isso aqui é como se você estivesse trabalhando na empresa de uma outra pessoa. Não tem nada a ver. Ah, eu sou dono da empresa, eu não preciso receber. Precisa sim. Você não vai ficar misturando o dinheiro da empresa com o seu bolso, com as suas necessidades pessoais. Dinheiro da empresa é uma coisa, prolabore é o teu salário. É salário, entra no custo operacional da empresa. Põe isso na tua cabeça e conversa isso com os teus sócios na hora que você for começar uma sociedade. Definido isso daqui, você vai para a etapa seguinte, que é o processo de tomada de decisão e resolução de conflito. Por quê? Porque uma vez que você tem sócios que cada um cuida de uma área, é comum que vai gerar conflito. Um vai pensar de um jeito, o outro vai pensar de outro. Mas o que a gente tem que entender é que a divisão que foi feita aqui, ela foi feita com base no conhecimento técnico de cada um. Então, cada um tem autoridade sobre o que está fazendo. E é nessa hora de decisão e resolução de conflito que você tem que levar à tona o conhecimento técnico das pessoas que você confiou ser sócio. Porque você não foi sócio só pelo interesse do dinheiro. Se for, tá errado. Você foi sócio pelo dinheiro e pela capacidade técnica de cada um. Então, o que você vai fazer? Reunião periódica. Então, sempre reúna a equipe de sócios para conversar, para alinhar o pensamento, para alinhar a tomada de decisão, para saber se o projeto e o planejamento está sendo direcionado da maneira correta. E se não tiver, você já vai começar a pensar aqui mesmo, nesse primeiro ponto. Não, legal, o que está dando certo, o que não dá, como que ficou aquele detalhe que a gente tinha conversado lá no início da sociedade, o plano está dando certo, o que a gente precisa mudar no comercial, o que precisa mudar na gestão financeira, o que precisa mudar lá na loja ou na fábrica. Então é isso que vocês vão decidir com reuniões periódicas. Por que periódicas? Porque não pode deixar o problema crescer.
Não pode ser um relacionamento que não tem conversa. Sociedade é um relacionamento muito sério, envolve dinheiro, envolve relações humanas. Então você tem que conversar. Minha recomendação para isso daqui é 3 meses. No máximo, tá? No máximo 3 meses para você fazer reunião periódica. O ideal é que seja mensal, mas você pode definir 3 meses até por conta da ocupação. Mas se for uma empresa pequena, dá para se reunir sempre. Mas a reunião não é daquela que você chega lá no balcão, conversa 5 minutos e vai embora. Não, reunião pautada, com pauta, sabendo exatamente o que vai cobrar, o que vai ser falado e anotado. Depois, dentro dessas reuniões, vocês têm que fazer a votação por maioria ou por expertise. Como que acontece isso, né? Com direito de veto e por unanimidade. Vamos entender. Você reúne lá 3 sócios. Cada um desses sócios ele tem uma especialidade. Uma especialidade é financeiro, é o sócio A. O sócio B tem especialidade comercial. E o sócio C tem a especialidade com a equipe de produção ou a equipe de atendimento. Cada um vai ter a sua decisão no seu departamento. Porém, essa decisão ela pode ser indagada pelos outros. Mas ela não pode ser tomada de decisão a não ser por ele. A votação por maioria, entende-se que as outras 2 pessoas poderiam vetar. E pode sim ter o veto, se realmente for entendido que aquilo não é bom. Mas, dado que vocês uniram pessoas que têm especialidades diferentes, que cada um entende do negócio, vem aí o voto de confiança. Então, por isso que precisa ser periódico. Por quê? Porque você pode dar um voto de confiança na ideia desse especialista e daqui 3 meses de novo decidir, ó, sua ideia não foi boa, nós tínhamos razão, então vamos parar ela aqui. Porque você tem o veto, né, com o direito de veto. Voto por maioria aprova ou por decisão única, né? Você pode decidir também lá, baseado nisso, defender a sua ideia e os outros precisam aceitar. E claro, quando o conflito tiver, às vezes já está desgastado, não tem mais jeito, você já está numa empresa aí que está com problema, o que você precisa pedir? Uma mediação externa. É a hora que você contrata alguém de fora, seja um advogado, um contador, um profissional especializado da área que você quer resolver o conflito. Às vezes o problema está no marketing, às vezes o problema está no financeiro, né? Não está conseguindo fechar financeiro. Contrata uma consultoria de uma pessoa nesse campo que você está tendo problema e chama essa pessoa para se reunir com vocês, todos os sócios, para resolver os conflitos e gerar uma solução dentro da empresa. Os conflitos têm que ser resolvidos e quando não são resolvidos por vocês, eles precisam ser resolvidos por pessoas que possam ajudar vocês dentro do negócio. Então é muito importante você decidir dessa forma. Não tem como ser diferente, não tem como ser de outra maneira, não pode deixar passar. Vocês sempre têm que fazer esse caminho para a resolução de problema. Ah, eu estou com problema com meu sócio. Reunião periódica. Ah, Jorge, continua com problema porque as decisões estão ruins. Votação por maioria ou vetação. Veto, não deixa mais ele fazer o que ele estava fazendo porque está dando errado. E explica para ele isso. Não está chegando numa solução, chama alguém de fora, um especialista do assunto que você quer conversar e a partir daí você vai ter essa mediação para que vocês entrem num acordo. E por fim, para a gente entender aqui, né, essa revisão periódica dos acordos. O que é uma revisão periódica dos acordos? Assim como a gente tinha a reunião periódica, nós precisamos ter também a revisão periódica. A revisão periódica ela vai de mais tempo, né? Não é a cada 3 meses. Eu recomendo 12 meses, por exemplo. Ou a depender do crescimento da empresa. Porque quando você abre uma sociedade, você tem imediatamente um contrato social. No contrato social ele tem que ter prazo. O contrato social ele não é para sempre, ele tem que ter duração. Todo contrato tem duração. E durante o período a empresa costuma crescer ou quebrar. E aí ficam-se as dívidas ou fica-se os lucros, né? E por isso que vocês têm que parar e observar, pegar o contrato na mão, se reunir e verificar, pô, já estamos com 1 ano trabalhando, e aí, a gente consegue um ajuste no nosso Prolabore, baseado no desempenho e na evolução dos negócios? Podemos aumentar o nosso salário mensal? Arte-se a ver. Pô, o resultado, o sócio 2 lá trouxe negócios excelentes, vale a pena subir, dar uma comissão a mais e tudo. Lembrando, quando se fala de Prolabore e comissão, isso é custo operacional, não entra na divisão de sociedade, tá? É reconhecimento de trabalho. E sim, você faz isso com o funcionário e faz isso com o dono da empresa também.
redistribuição de tarefas. Então você vê que fez a primeira distribuição baseada no conhecimento, no currículo, aquela coisa toda, mas de fato alguém se adaptou mais em uma outra área ou mostrou interesse por outra área dentro da empresa. Então você vai lá e adapta, não tem problema nenhum, adapta conforme as demandas, conforme os desafios. De repente a empresa que você abriu, ela ia por um caminho, mas aí acabou indo para outro, começou a atender serviço, começou a produzir produtos e etc. E aí você adequa as tarefas. Pô, eu comecei para fazer só financeiro e agora eu estou fazendo financeiro e marketing. E aí, Jorge, adapta? Você consegue fazer os dois? Assume a responsabilidade e adapta a demanda. Não tem problema fazer os dois, desde que você esteja recebendo por isso, tanto no lucro quanto aqui no Prolabore, tá? Alinhamento de visão para garantir que os sócios estejam em sintonia. Isso aqui você resolve nas reuniões periódicas. Reunião periódica, você vai alinhar exatamente se vocês estão na mesma sintonia. Opa, tá indo para frente aqui. Na mesma sintonia de ideias. Se vocês estão tendo lucro. Geralmente, costumo dizer que empresa só tem problema quando não está com lucro, tá? Então, se vocês estão tendo problema, é porque não está ficando dinheiro no caixa nem no bolso de vocês. Então, começa a tentar resolver o problema de vendas. Verifica se o problema está lá. Está vendendo pouco? O mercado está ruim? Porque às vezes você começa a culpar o sócio, mas nem analisou o negócio. Então, primeiro, alinha, estuda, analisa, verifica onde está o problema para depois resolver o problema. Não fica achando que a culpa é do teu sócio, às vezes pode ser até tua e você não está percebendo. Deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece, tem muita gente assistindo o vídeo e não está inscrito. E se quiser perguntar, pode perguntar qualquer coisa sobre o assunto aqui embaixo nos comentários ou lá no direct, na outra rede, e eu vou te responder com 100% de certeza. Às vezes demora um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas eu respondo todo mundo. Só não adianta você clicar lá no contatos no WhatsApp e eu não respondo pelo WhatsApp, vai direto para a equipe, então não fala comigo. Para falar comigo é aqui no comentário ou lá no direct. Fechou? Um abraço, cuida bem do teu negócio e até o próximo vídeo.